Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para juntos estudarmos e crescermos no conhecimento do nosso Deus e em tudo aquilo que Ele quer que façamos, que aprendamos, que pratiquemos. Senhor, nosso Deus e Pai, me ajude agora na transmissão da Sua palavra, que eu seja apenas um instrumento em suas mãos, que o Senhor fale tudo que o Senhor quer que teu povo saiba através de mim, que eu seja apenas uma pessoa que está fazendo a sua vontade, um vaso, quero ser um vaso de bênção. Me ajude a diminuir a cada vez mais e o Senhor cresça. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é A Justiça de Deus. A Justiça de Deus. Então, nosso Deus é um Deus justo. Ele é um Deus amoroso, mas também é um Deus justo. Ele é a própria justiça. Então, em Gênesis 3:17, diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, no estudo passado, nós falamos sobre os dois mundos, né? Já fiz 3 estudos sobre este assunto. Então, Deus é um Deus justo. Ele faz a sua criação, Ele cria, mas Ele dá leis, e estas leis têm que ser obedecidas, mas não é de qualquer jeito, é por amor. Então, Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus e a justiça de Deus vem sobre nós. Então, toda vez que nós estamos na desobediência da lei de Deus, Deus vem com justiça. Isto é em qualquer lei. A lei dos homens não é diferente. Então, se existem leis que não são cumpridas, aí vem-se a pessoa, o juiz, para que cumpramos a lei, né? Então, se não cumprimos, então seremos punidos. E Deus é justo. Então, aqui em Gênesis 3:17, nos diz que a terra foi amaldiçoada devido à desobediência de Adão e de sua mulher. A palavra de Deus. Deus disse: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem e a mulher desobedeceram a ordem de Deus e a justiça de Deus veio sobre eles. Então, a desobediência do homem ao seu Criador traz destruição, pois dá ao inimigo de nossas almas a liberdade para agir em nossas vidas. Então, toda vez que nós deixamos de obedecer a palavra de Deus e obedecemos a palavra do maligno, então nós estamos dando liberdade para Satanás governar, agir na nossa vida. Então Deus, Ele é justo, e se nós deixamos de obedecer a Deus para obedecer Satanás, então Deus, Ele é justo, então Ele deixa que Satanás domine a nossa vida, e o castigo vem. Quando desobedecemos a Deus, estamos dizendo a Ele, Deus, que não queremos Ele como nosso Senhor, não queremos Ele nos dando leis para obedecer. Não queremos obedecer a lei dele. Logo, transferimos
a nossa obediência ao inimigo de Deus e nos tornamos também inimigos de Deus, pois nos rebelamos contra a sua lei, contra a sua palavra. É isso que acontece, meus irmãos. Deus, ele nos dá uma lei. Se não obedecemos à palavra dele, então nós estamos dizendo para Deus: eu não quero obedecer a sua palavra. Eu quero obedecer à minha carne, aos desejos da minha carne. Eu quero obedecer mesmo a Satanás. Então Deus deixa, a pessoa é livre, ele deu o livre-arbítrio, só que as consequências da sua desobediência você vai sofrer. Aqui em Deuteronômio, Deus, ele deu essa mesma liberdade para o povo de Israel. Aqui em Deuteronômio, capítulo 30, os versos do 15 em diante, diz assim: Deus disse assim para o povo: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Foi o que Deus disse para Adão e Eva: se vocês comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Deus está dizendo a mesma coisa para o povo de Israel. Então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Se desobedecerem as minhas ordens, não cumprirem os meus decretos, vocês vão morrer. Vocês vão perecer, vocês vão morrer. Não prolongareis os dias na terra que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte. Deus fez a mesma coisa no jardim do Éden. Deus colocou dois frutos, o fruto da árvore da vida e o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que trazia a morte. E Deus disse: se vocês comerem desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Deus está fazendo a mesma coisa com o povo israelita. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus ainda aconselhou aquela nação: escolhe a vida, para que vivas tu e a tua, deixa eu ver aqui. Pois ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então Deus, ele prometeu para os os descendentes de Abraão, a terra prometida, mas isso dependeria deles obedecerem a palavra dele, Deus. Então Deus estava colocando na frente deles a vida e a morte, a bênção e a maldição,
assim como fez lá no Éden com Adão e Eva. Mas Adão e Eva quebrou a lei de Deus. E Deus é um Deus justo. Se ele disse, se você quebrar a minha lei, vai acontecer isso? Acontece. Porque Deus é o Deus justo. Ele não é como os homens, que os homens são injustos uns com os outros. Então, quando desobedecemos a Deus, estamos dizendo a Ele, Deus, que não queremos Ele como nosso Senhor, nosso Salvador. Então, foi isso que Adão e Eva fizeram lá no Éden. Eles substituíram Deus por Satanás. Eles substituíram a vida pela morte. Eles substituíram a bênção pela maldição. Eles substituíram o mundo espiritual pelo mundo terreno. Eles substituíram a santificação, a santidade, pelo pecado, pela destruição. E a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Porque Deus disse para ele, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E eles desobedeceram e eles morreram. E a terra foi amaldiçoada. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Este foi o castigo para Adão e também para a sua descendência, né? Então, Deus amaldiçoou a terra, porque a terra agora ia receber um outro governante. E esse outro governante é maldito, ele é morto, ele é ladrão, ele é criminoso, ele é assassino, ele é destruidor. Então a terra agora estava em maus lençóis, né? Então foi o que aconteceu com Adão e Eva no Éden. E é o que acontece comigo e com você nos nossos dias. Se não obedecermos a palavra de Deus, Ele entra com justiça e Ele cumpre o que Ele diz. Assim como Ele disse para Adão, assim como Ele disse para Israel, Ele diz para nós também. Ele diz para nós obedecermos a palavra dEle. Em Jó 1, do 6 ao 12, Jó, capítulo 1, os versos do 6 ao 12, nos diz o seguinte. Vamos lá para Jó, história muito conhecida de Jó, mas nos dá um ensinamento muito grande, devemos prestar atenção, porque este livro nos ensina, né? Porque o livro de Jó tem muito a nos ensinar. Então, Jó 1, do 6 ao 12, diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de tuas mãos abençoastes e os seus gados se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti
na tua face. Então, Jó era um servo que Deus está dizendo que não existia nenhum outro homem na terra como Jó. Então ele está dizendo aqui para Satanás, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, que é íntegro, né? E reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, mas Satanás, ele estava de olho em Jó. Ele estava vendo se não achava nenhum defeito, nenhum pecado em Jó. Por isso Deus diz: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Então Deus sabia que Satanás estava vigiando a Jó, estava observando a vida de Jó, estava observando os atos de Jó, as ações de Jó, os pensamentos de Jó, o que Jó tinha de errado para ele ir até onde Deus ia acusar Jó. Deus sabia disso. E Jesus, e a Bíblia também diz que Satanás, né, ele está ao nosso derredor, procurando alguém para destruir. Então ele está ao nosso derredor também. Ele está nos observando, ele está observando as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo que fazemos. Satanás, ele está também ao nosso derredor, nos observando como ele estava observando Jó. Então aqui em Jó 1, do 6 ao 12, nos relata Satanás como advogado de acusação de Jó. Então ele estava lá diante de Deus, acusando Jó. Qual foi a acusação que ele diz? Ele diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? A Deus debalde? Então, o que significa debalde? Inutilmente, em vão, desnecessário. Então, porventura teme Jó a Deus debalde? Inutilmente? Quer dizer, Deus estava dizendo que Jó era temente a ele, que Jó era justo, que Jó era íntegro, que Jó era uma pessoa honesta. Mas Satanás foi acusar Jó. Porventura teme Jó a Deus? Deus disse que Jó era temente a ele. Mas o diabo chega: porventura teme Jó a Deus debalde? Inutilmente? Então, Satanás estava ali diante de Deus para acusar o servo de Deus, que Deus estava dizendo que era temente. E ele diz: ele é temente ao Senhor? Já pensou? Aqui nos versos 8 e 9, né? E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Então nós, meus irmãos, estamos sempre sendo observados por Satanás. Deus estava falando do temor que Jó tinha de pecar, de desagradar ao Pai Eterno. Mas Satanás distorceu a palavra de Deus e estava apontando para o medo que Jó tinha de perder, de pecar, não é? E Deus tirar tudo que havia lhe dado. Seus filhos, filhas, seus bens, sua saúde, seus amigos, tirar tudo. Então, Jó, ele tinha medo que Deus tirasse. Por isso, na hora que um filho fazia uma festa e todos os irmãos iam lá, quando terminava aquela festa, Jó já fazia um sacrifício, porque se por acaso meu filho pecou, então eu já estou sacrificando aqui um animal, para que Deus perdoe os pecados dele. Então, por que Jó fazia isso? Porque Jó, aqui no versículo 35, 2, 3, 35, Jó diz por quê.
Versículo 35 do capítulo 3 de Jó, diz assim. Jó, versículo 35, não, 25. Diz assim: porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Então Jó tinha este medo de acontecer, de ele perder os seus filhos, de ele perder os seus bens, de ele perder a sua saúde, de ele perder seus amigos devido ao pecado. Então Jó, ele fazia tudo para andar corretamente em Deus, mas o medo é pecado. O medo precisa ser tratado. O medo é legalidade a Satanás. Então Jó temia a Deus, mas ele tinha medo de perder o que ele tinha. E por isso Satanás foi à presença de Deus para acusar Jó diante de Deus, para dizer que Deus não estava agindo com Jó como ele merecia. Então ele tinha que ser justo, ele tinha que aplicar a justiça em Jó. Por isso, Satanás diz, mas tu tem abençoado ele, tu não tem deixado faltar nada. Ele tem medo de perder as coisas, ele não está crendo verdadeiramente que o Senhor pode suprir, pode proteger ele. E o Senhor tem abençoado ele. Então, Satanás estava ali acusando, ele estava como advogado de acusação, estava acusando Jó do seu pecado, do seu medo, né? Então, aquele medo dava legalidade a Satanás de ir à presença de Deus e cobrar de Deus que ele viesse com justiça até Jó, porque Jó estava no pecado do medo de perder as coisas. A gente estava crendo que o Deus que dava as coisas para ele era o mesmo Deus que podia guardá-lo. E Jó mesmo confessa, aquilo que eu temia me aconteceu. Então, muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós estamos tendo medo de morrer, não é? Disso, daquilo, medo de ter um câncer, medo de ter isso, medo de ir à rua e ser assaltado, e estamos dando legalidade a Satanás de ir até a presença de Deus para cobrar de Deus que ele venha e nos deixe nas mãos dele, Satanás, para que ele venha agir do jeito que é necessário para o medroso. E muitas vezes Deus permite, porque Deus quer nos corrigir, porque isso é defeito e precisa ser corrigido. Foi o que aconteceu com Jó. Então, em Hebreus 11:6 nos diz o seguinte, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que crer que Deus, onde nós formos, tudo que necessitarmos, Ele está suprindo as nossas necessidades, Ele está nos protegendo de todo mal. Ele vai nos dar aquilo que precisamos. E muitas vezes nós estamos como Jó, com medo de perder os nossos bens, com medo de perder a nossa saúde, com medo de acontecer algum acidente na rua. Então nós devemos crer verdadeiramente em Jesus e não dar lugar a Satanás na nossa vida. Então Satanás foi ter a presença de Deus, cobrar de Deus. Deus disse, Jó é temente. E Jó era temente. Por quê? Porque Jó, ele fazia tudo para não desobedecer a Deus. Ele temia a Deus, ele temia o castigo de Deus, ele tinha medo de perder. Ele tinha medo tanto de pecar com seus filhos e ser castigado por Deus e perder os seus bens. Então ele temia
o castigo de Deus, ele tinha medo de perder os seus bens devido ao pecado que por acaso cometesse. Então devemos prestar atenção, nós não devemos ter medo de nada. Se acontecer alguma coisa, Deus quiser moldar a nossa personalidade, o nosso caráter, devemos aceitar. Então, Deus em sua vida já é abençoado. Então, Deus em nossa vida já é uma bênção, né? Então, Deus, ele nos dá todo tipo de bênção. Em Hebreus 11:6 nos fala que Deus é real, ele existe de verdade, e os que creem nele recebem galardões. Ou melhor, quem tem Deus em sua vida já é abençoado. Jó era muito abençoado e ele temia a Deus, mas ele não só temia a Deus, mas ele também tinha medo de perder o que ele já tinha, porque Deus já tinha lhe dado, porque Deus abençoou muito ele, né? Então ele tinha medo. Então, primeiro, com todos os tipos de bênçãos espirituais. Então Deus, ele nos abençoa com todos os tipos de bênçãos espirituais, se nós cremos nele, se estamos firmes. Segunda coisa, com bênçãos terrenas, ele nos abençoa com as coisas terrenas também. Para obtermos tanto as bênçãos espirituais como as terrenas, é necessário duas coisas. Primeiro, ter fé que Deus existe de verdade e nele somos protegidos, coisa que Jó não estava tendo. Essa fé de que ele estava sendo protegido por Deus, que em Deus nada de ruim iria acontecer com seus filhos, com seus bens, com sua saúde, com nada seu. Ele tinha medo. Então muitas vezes nós estamos tendo medo, e o medo dá legalidade a Satanás de agir na nossa vida. Segunda coisa, obedecê-lo em tudo. Então nós temos que crer que Jesus existe, que ele nos protege, e obedecê-lo em tudo. Então, quando não cremos em nosso Deus, quando achamos que Deus não pode nos ajudar naquilo que precisamos, então estamos dando legalidade a Satanás de ir até a presença do Pai Eterno e nos acusar da nossa falta de fé nele. Entenderam? Então, Apocalipse 12:10, lá diz que Satanás, ele nos acusa de dia e de noite. Então, todo o tempo que ele acha algum pecado na nossa vida, ele vai até Deus, para que Deus venha com justiça sobre eu e você, para que ele haja, né? Para que Satanás tenha autoridade de agir na nossa vida, naquela área em que estamos na desobediência. Então Satanás nos acusa para que Deus venha com juízo e traga o castigo sobre a pessoa, ou sobre a humanidade, ou sobre a nação, ou sobre a família que está no pecado, na desobediência a ele, Deus. Então devemos prestar atenção, meus irmãos. Quando Acã pecou, Deus mesmo, ele foi lá e castigou toda a família e os bens e tudo que ele tinha. Deus, ele não tolera o pecado, mas Satanás, ele está acusando todos os filhos de Deus dia e noite quando nós pecamos. Em Gênesis 15, do 13 ao 15, Deus fala da escravidão dos descendentes de Abraão, mas também fala do juízo de Deus sobre a nação que ele escravizou. Então Deus, ele disse para Abraão: você vai ter um filho, esse filho vai dar descendência, ele vai ser,
essa descendência sua vai ser escrava em uma terra. Mas quando ele completar 400 anos, eles vão ser livres. Aqui, Gênesis, capítulo 15, os versos do 13 ao 15. Mas eu vou ler bem aqui o verso 16, que diz assim, 15 e 16, diz assim: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então Deus disse que a nação de Israel ia passar 400 anos escravos em uma terra, nós sabemos que é o Egito. Mas quando passasse esses 400 anos, Deus iria trazer a descendência de Abraão de volta para Canaã, porque Deus prometeu dar aquela terra para Abraão e sua descendência. Mas essa descendência ia passar 400 anos. Mas qual é o motivo de eles não terem assumido logo aquela terra? Deus diz bem aqui no versículo 16, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. É porque os amorreus ainda não estavam completamente tomados pelo maligno. Então ainda tinha coisa boa naquele povo. E enquanto tivesse alguma coisa boa naquele povo, Deus estava dando a oportunidade a eles de se arrependerem. Então, aquele povo teria mais de 400 anos para se arrepender. Por quê? Porque Abraão ainda não tinha nenhum filho. E Deus já estava dizendo que a descendência dele seria escrava. Então, Jacó foi para o Egito com os seus filhos, com a sua descendência, e lá se multiplicou, passou 400 anos. Passaram mais 30 anos no deserto, mais 40 anos no deserto, aí depois vieram para Canaã. Quer dizer, o povo de Canaã, os cananeus, os amorreus, já estavam completamente malignos. Então chegou a hora do juízo deles. E quem ia trazer o juízo? O povo de Israel. Porque Deus mandou eles destruir todo aquele povo, porque o povo servia a Satanás. Então aqui em Gênesis 18, do 20 ao 21, Deus diz o seguinte: Gênesis 18, do 20 ao 21, diz assim: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, caso contrário eu saberei. Então nós sabemos que Jesus, e 2 anjos desceram até Abraão para dar o recado, avisar que Abraão ia ter o filho, Isaque, mas também que ele iria até Sodoma e Gomorra para ver como estavam aquelas cidades e aos seus arredores, porque o clamor estava indo até Deus, o podridão do pecado estava grande, e Deus desceu para ver se não existia ninguém naquela cidade que pudesse dar vida àquela cidade mais um tempo, que Deus tivesse mais um pouco de misericórdia. Mas não tinha ninguém. A cidade, aquelas cidades e aos seus arredores estavam completamente tomados por Satanás. Todos viviam fazendo a vontade do diabo e odiava a Deus, odiava o povo de Deus que estava lá. Qual era o povo? Ló. As filhas de Ló e a mulher de Ló gostavam daquela cidade, mas Ló não gostava.
elas foram salvas junto com Ló porque faziam parte da família de Ló. Mas Deus tirou aquele povo de lá. Ló e a família dele não pertencia ao povo de Sodoma e Gomorra. Eles eram estrangeiros ali. Então, todas aquelas pessoas daquelas cidades sofreram o juízo de Deus, sofreram a justiça de Deus, porque todos estavam em desobediência a Deus. Então, em Gênesis 18, 20 a 21, Deus ouve o clamor de Sodoma e Gomorra, que estavam clamando, né? O pecado deles estava indo até Deus. Por quê? Porque ninguém fazia a vontade de Deus. E Deus mesmo foi até lá conferir como é que estava, se tinha pelo menos umas 10. Então, Deus foi lá para conferir se tinha pelo menos umas 10 pessoas que servissem a ele. Mas não tinha. Não tinha. Na cidade só existia Ló e a sua família, e eles não eram de lá. Ló era o sobrinho de Abraão. Então Deus não deu mais oportunidade para aquelas cidades, porque estavam todas contaminadas pelo maligno, pelo Satanás, pelo pecado. Eles não se arrependeram, não se converteram, quiseram violentar os anjos que estavam ali. E Deus destruiu aquelas cidades. Enquanto houver uma possibilidade de salvação para alguém, Deus espera para que haja mudança na vida da pessoa. Então Deus foi conferir em Sodoma lá para ver se existia menos alguém que queria se arrepender, mas não tinha. Então Deus veio com a sua justiça, porque Deus é justo. E a alma que pecar, essa morrerá, se não se arrepender, não é? Então, em Gênesis 6, do 5 ao 7, Deus decreta o juízo sobre toda aquela humanidade, pois todos estavam completamente tomados pelo diabo. Aqui Deus fala com Noé, não é? Aqui o capítulo 6, os versos do 5 ao 7, Deus diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-se-lhe em seu coração. Então Deus, ele viu que o homem, toda a humanidade daquele tempo, não queria saber de Deus. Todos estavam corrompidos por Satanás. Ninguém queria servir a Deus. Deus viu apenas uma família. Ele salvou a família de Noé. Então Deus mandou Noé fazer uma arca, uma barca. Aquela arca seria a salvação para Noé e toda a sua família. E os outros todos iriam perecer. Por quê? Porque ninguém queria saber de Deus. No versículo 8, Deus diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus olhou de cima do seu trono, do seu reino, para esta terra, e viu em toda a terra somente Noé, que era justo, que era temente a Deus, que servia a Deus. E Deus falou com Noé. Então em Gênesis 6:8, Deus vê naquela humanidade apenas um homem que era temente a Deus. E Deus lhe manda fazer uma arca, pois esta arca seria a sua salvação e de toda a sua família. Se Noé cresce na palavra do Pai Eterno
ele obedeceria a palavra do Pai Eterno. Mas se ele não cresce, ele não iria obedecer. E se ele não obedecesse, todos iriam perecer. Mas Noé era temente, ele cria em Deus, ele era obediente. E quando Deus falou com ele, Noé logo obedeceu e começou a construir a arca, porque aquela arca seria a sua salvação e de toda a sua família e de todos os animais que Deus iria mandar até aquela arca. E Noé foi obediente e imediatamente começou a construir aquela arca. Aqui no Apocalipse 5:1 nos diz assim: e viu na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E aqui nos versos do 6 ao 7 nos diz assim: e olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Então aqui está falando de Jesus vindo, porque só Jesus poderia abrir o livro que estava nas mãos de Deus. Então Deus, olhando do céu para nosso tempo, para esta geração, para esses dias, ele viu como está a humanidade de hoje. A humanidade de hoje está igual a de Ló, do tempo de Ló, Sodoma e Gomorra. Está igual a do tempo que Israel entrou lá, né, nos amorreus, todos malignos. No tempo de Noé, que ninguém servia a Deus, os nossos dias estão iguais. Por isso Deus deu o livro para aquele, o único que podia abrir esse livro, que é Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas vive. Então Jesus pegou esse livro para abri-lo, os selos. Então no Apocalipse, né, capítulo 6, nos fala da abertura dos selos, no primeiro selo. Então no Apocalipse 5, 1 e 6 a 7, no Pai Eterno, depois de ver a terra se tornando como no tempo de Noé, no tempo de Sodoma e Gomorra e no tempo dos amorreus, né? Então o Pai Eterno deu autoridade para o seu Filho, Jesus Cristo, o Messias verdadeiro, abriu os selos do Apocalipse, que é o começo do juízo para os ímpios, mas para a purificação do seu povo. Então no Apocalipse 6:2, Jesus, ele dá permissão para o sistema do diabo ser implantado no mundo, e ele diz que ele saiu vencendo e para vencer. Por que Jesus fez isso? Porque este mundo, esta geração está igual à geração do tempo de Noé. Ninguém quer servir a Deus, são poucos os que servem a Deus. E esses poucos vão ser tirados dessa terra, porque Deus está agindo com justiça. Os homens estão cada dia mais malignos. Eles estão cada dia odiando mais o seu Criador. Aqui no Apocalipse 12:9, quando ele for expulso, né, a serpente for expulso dos ares, de onde ele veio, toda a terra, porque o reino deles fica nos ares, e de lá ele observa toda a terra, como Deus fala lá para Jó, né?
Então, um dia ele vai ser, muito em breve, ele vai ser jogado de lá para baixo. E ele vai vir assumir o trono dele aqui na terra. Então, quando ele for expulso para a terra, então ele entrará na pessoa que vai governar este mundo. Então, Satanás vai entrar nesta pessoa e através desta pessoa, ele vai governar este mundo e vai entrar e vai fazer tudo aquilo de ruim, porque o povo está dando a autoridade para ele fazer isso, e Deus está entrando com juízo e também com justiça. E Satanás, ele vai fazer tudo de ruim, porque as pessoas estão dando para ele esta autoridade, porque abandonaram Deus, porque estão odiando a Deus, estão blasfemando de Deus. Aqui no Apocalipse 11:18, Deus virá com juízo sobre a terra para destruir todos aqueles que estão destruindo a terra. No Apocalipse 19, do 1 ao 2, Deus julgou a meretriz, Deus julgou a Jerusalém. Ele vai destruir aquele trono ali onde Satanás vai governar, porque Satanás, na pessoa do anticristo, vai governar de Jerusalém. Então Deus entrou em juízo com esta cidade. Por quê? Porque de lá Satanás vai governar todo mundo, trazendo todo tipo de imundície, levando o povo a blasfemar mais ainda de Deus. Aqui no Apocalipse 6:10, nos diz o seguinte, Apocalipse 6:10, nos diz o seguinte, vou ler bem aqui. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então Deus vai vir com juízo e com justiça para vingar o sangue dos filhos dele que foi morto pelos os descendentes de Satanás, aqueles que servem à serpente. Então Deus vai começar a vir com justiça, porque esta geração não quer saber de Deus. No Apocalipse 19:11, Mateus 24:31, do 29 ao 31, Jesus vem para cumprir Mateus 11:18. Então Jesus vem para destruir aqueles que estão destruindo a terra. E quem é que está destruindo a terra? Aqui no Apocalipse 19, do capítulo 19, do 20 ao 21, nos diz o seguinte: quem está destruindo a terra? Jesus vai começar a destruir. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então Jesus, ele vai destruir a besta e o falso profeta e todos aqueles que não serviram a Jesus e serviram a besta e têm a marca da besta. Então esses são os que estão destruindo a terra, porque vivem na desobediência a Deus, vivem quebrando a lei de Deus, vivem zombando de Deus e dos filhos de Deus e matando os filhos de Deus. Então no Apocalipse 20, 10 e 14, Jesus destrói todos os que destroem a terra. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 10 e versículo 14, Jesus termina de destruir quem destrói a terra. Satanás vai ser lançado no lago de fogo
e a morte também, e o inferno. Então, assim Jesus vai destruir todos os que destroem a terra e vai deixar somente aqueles que têm Jesus no coração. Então, este mundo governado pelo diabo fugirá da presença do Pai eterno. Então, Apocalipse 20, 11 nos diz o seguinte: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, esse mundo de pecado, esse mundo terreno, este mundo carnal, este mundo governado por Satanás, ele vai sair da presença de Deus. Ele vai fugir da presença de Deus. O mundo que vai estar na presença de Deus é o mundo espiritual. O mundo onde o homem está andando no Espírito de Deus. Onde o homem está na obediência ao Filho de Deus. É este mundo que vai estar na presença de Deus, é o novo céu e a nova terra. Porque esta terra dominada por Satanás, essa terra que jaz morta no diabo, esta terra vai fugir da presença do Senhor. Então, o único mundo que ficará na presença do Pai eterno é o mundo, é o novo céu e a nova terra, o mundo espiritual, onde nunca mais haverá pecado, nem sofrimento, nem dor, pois é o próprio Pai eterno quem governará juntamente com seu Filho, Jesus, o verdadeiro Messias. Este lugar é o lugar que o Pai eterno preparou para os seus filhos, antes deste mundo de trevas, governado por Satanás, fosse fundado e o homem se tornasse carnal, pecador, obediente a Satanás. Então este mundo não vai ficar na presença do Pai. E você já está servindo a Jesus? Você que ouviu esse estudo, você entendeu que Jesus é o único meio para você ir para o céu, para o novo céu e a nova terra? Foi Jesus quem desceu lá do céu para dar a vida dele aqui nessa terra, para que você pudesse sair do mundo carnal, sair do pecado, sair desse mundo que Satanás governa e viesse para Jesus, para o mundo espiritual. Que o seu espírito passe a servir a Jesus, ao Pai eterno, ao Espírito Santo, para que você passe a obedecer a Jesus, que você seja livre do lago de fogo. Se você quiser receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, então ore comigo. E você, meu irmão, se você ainda não está na obediência total a Cristo, busque Ele, não se afaste dele. Se cair, peça perdão e abandone o pecado. Ele está vindo, Jesus está vindo, e ele diz na palavra dele, no Apocalipse: quem é santo, se santifique mais. Quem é sujo, que se suje mais. Então, se você quer aceitar Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo, eu entendi que o Senhor é justo e o Senhor age com justiça com todos aqueles que quebram a sua lei. E nós somos pecadores e muitas vezes nós quebramos a sua lei. Mas eu estou aqui lhe pedindo perdão e eu quero Jesus como meu Salvador, pois só Ele morreu e só Ele pode salvar. E eu peço perdão, estou arrependido dos meus pecados. E eu quero mudar de vida, eu quero sair do mundo carnal, do mundo onde o pecado é que manda, as vontades da carne. Eu quero vir para a sua vontade. Eu quero vir para o mundo espiritual, eu quero andar no seu espírito, fazer a sua vontade, obedecer a sua lei. Me perdoe, me ajude, que o teu espírito venha morar na minha vida. Senhor Jesus, lava-me com teu sangue, me perdoa, purifica-me e me recebe.
eu te aceito. Amém. Se você fez esta oração, crendo realmente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. Procure uma igreja que realmente pregue a verdade e vá servi-lo e vá abandonando o pecado. Estude a palavra de Deus e cresça espiritualmente, porque Jesus está vindo. Que o Senhor lhe abençoe. Mande esse vídeo para frente para outras pessoas. Dê o seu bonzinho, não esqueça. Compartilhe e também comente, faça o seu comentário. E até o próximo vídeo. Até terça-feira.